Fala galera, como qual a próxima trip aqui? Tô bem sumida desse canal, muito até, porque eu sou dessas, eu sumo, aí eu depois apareço assim, ó, buchuda de 7 meses. Bom, quero muito compartilhar com vocês, né, um pouco dessa gestação, então como que tá sendo pra mim, como que tá sendo essa gestação, como tá sendo a gestação aqui na França, né? Então, pensando nisso, eu decidi gravar alguns vídeos, né, com alguns temas específicos, né, sobre esse momento que eu tô vivendo aqui. O primeiro vídeo, que é esse vídeo aqui hoje, eu vou contar pra vocês como que foi, né, como que a gente descobriu que estávamos grávidos. O Carlos não tá aqui comigo hoje, eu tô aqui num parque aproveitando um pouco o dia de sol. Mas, enfim, vou contar pra vocês como é que foi pra gente, um pouco, né, como que foi descobrir e também como que foi esse primeiro trimestre, né, como que foi o primeiro trimestre. Agora eu acabei de começar o terceiro trimestre, então já estamos na reta final, mas vou contar pra vocês um pouco no primeiro trimestre, como foi, depois um vídeo só falando do segundo, e depois um vídeo só falando do terceiro, além de outros vídeos, né, contando de como que é a parte administrativa aqui na França. Eu sei que tem muitas mulheres, né, muitos casais que passam por isso em outros países, aqui na França também, então acho que é um conteúdo legal. Eu tive muita dificuldade de achar coisas, então conteúdos em português na internet, então pensei em trazer um pouco, né, desse conhecimento, dessas informações aqui para vocês. Bom, como eu disse, o Carlos não tá aqui comigo. Hoje eu vim aqui curtir um pouco esse dia de sol. Ele não pôde estar aqui comigo. A partir de amanhã volta a chover. Então eu falei, não, eu preciso ir. E comecei a gravar aqui de forma espontânea, então nem trouxe o tripé. Não sei se eu vou aguentar fazer um vídeo muito longo por causa aqui, né, de ter que ficar segurando o celular. O sol também está forte, eu acho que deve estar uns 21 graus, mas tá bem quente. Eu tô aqui, ó, com a barriga de fora pra pegar um pouquinho de vitamina D, eu já vai tapar. Mas esse parque aqui é muito lindo, deixa eu mostrar pra vocês antes de começar o nosso assunto. Olha que lugar lindo! Sabe que eu nem sei o nome desse parque aqui? Pensei em gravar esse vídeo porque eu vim aqui pro parque pegar um pouco de sol, né, um pouco de vitamina D e trouxe meu caderninho. Vocês devem ter reparado aqui um caderninho. Esse caderninho, ele, na verdade, eu comprei para poder anotar, tipo como se fosse um diário, contando como que tá a gravidez. E eu tô escrevendo ele como se fosse pro meu filho ler. Eu preferi fazer assim, então tipo aqui tá o caderninho. Eu preferi fazer assim do que comprar aqueles prontos, porque ninguém preenche aqueles prontos. A gente preenche o quê? O peso que o bebê nasceu, o nome do bebê e olhe lá. Então, conheço poucas pessoas, poucas mães e pais que, tipo, tiveram essa coisa de vamos preencher, vamos. Então, eu prefiro fazer assim, que é um caderninho, ele é solto, eu posso escrever na ordem que eu quiser, da maneira que eu quiser, é mais para um dia o meu filho ler, tipo, eu tenho um pouco essa ideia de que eu vou ler pra ele dormir, tipo, quer saber da tua história? Vem que a mamãe vai te contar. Então eu preferi fazer assim. E aí eu tava escrevendo, né, que eu tô atrasada, eu ainda tô terminando o segundo trimestre. Mas, gente, isso aqui é coisa de uma folha cada trimestre, tá? Não é nada demais. Mas achei legal escrever aqui coisas, né, pelos momentos que a gente tá passando e tal. E, enfim, aí eu tava escrevendo aqui, eu pensei, quer saber, eu vou gravar vídeos falando de cada trimestre, para poder ajudar aí algumas mamães, alguns papais. Eu já queria gravar e compartilhar um pouco desse momento que vocês não sabiam muito como, mas aí eu tive esse insight
Então, vamos lá, vou comentar com vocês como é que foi. Primeiro, como que a gente descobriu, né, que estávamos grávidos. Eu adoro essas histórias, eu amo escutar esse tipo de história, que é sempre uma emoção muito grande, independente se você estava planejando, independente de como que foi, na hora que você vê lá aquele exame positivo, a sua perna vai tremer, o seu mundo vai cair, vai demorar alguns minutos para você se recompor, mas vai ser incrível, eu tenho certeza disso. E pra gente não foi muito diferente. Inclusive eu comento aqui nesse caderninho um pouco sobre isso e, enfim, é uma delícia reviver essa história, né? Então vou contar pra vocês e comenta aqui se você quiser compartilhar também como é que foi o teu momento de ver lá, de receber essa notícia que você tá grávida. Bom, a gente já estava planejando. Do ato da gente meio que ali, né, começar a planejar, a de fato começar a tentar engravidar, demorou um tempo. Isso é história para outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito, muito grande. Depois um dia eu compartilho um pouco com vocês dessa caminhada aí, que durou mais ou menos um ano, entre o momento que a gente, né, falamos, vamos, até o momento que de fato começamos a tentar. Mas isso daí é papo para outro vídeo. Eu não gosto de compartilhar muito essa informação, né? Por quanto tempo a gente ficou tentando engravidar. Porque eu acho que isso pode ser muito ansiogênico para outros casais que também estão tentando e às vezes não tem nada, não tem nenhum problema de saúde, não tem nada. É uma coisa que é muito curiosa, né? Pelo menos eu vi outras mulheres falando isso e aconteceu comigo e com meu marido também. Que a partir do momento que a gente fala, vamos começar a tentar? Vamos. Gente, a gente quer ficar grávida no dia seguinte. Tipo, esse é um assunto muito ansiogênico. E se você sente que isso pode ser um gatilho pra você, pra tua ansiedade e tudo mais, eu indico demais você começar uma terapia, começar a conversar com alguém, seja com amigas, seja em algum grupo, né, de apoio, porque, de fato, é uma situação que vai mexer com o seu psicológico, vai mexer com o psicológico do seu marido, vai mexer com todo mundo, sabe? E é bom a gente estar preparado. Eu já fazia terapia, já tinha um tempo, então eu me senti muito, muito preparada para aguentar aí, né, essa ansiedade de ver meu teste positivo. Então, se é possível para você, se é algo que você acha interessante, que pode funcionar para você, eu super indico começar a conversar com alguém sobre esse assunto, porque eu acho que pode te ajudar muito, sabe? Mas como eu tava falando, eu não vou compartilhar aqui, né, quanto tempo a gente tentou, nem nada. Eu talvez fale um pouco disso em outro vídeo, né, o vídeo o qual eu vou contar um pouco aí da nossa caminhada entre começar a planejar e começar de fato a tentar, porque essa história, ela fala muito sobre a minha fé, sobre a minha crença, sobre o que eu acredito, sobre o quanto eu entrego a minha vida a Deus, o quanto eu entrego os meus sonhos, os meus planos a Deus. Então, eu vou comentar disso um pouco em outro vídeo. Mas, enfim, a gente começou a tentar e, então, o dia que eu comecei a sentir alguns sintomas, que foi em outubro de 2024, minha menstruação ainda não estava atrasada, tá? Ela não estava atrasada. Eu acho que minha menstruação estava para vir 1 ou 2 dias depois, alguma coisa assim. Só que eu comecei a me sentir muito estranha. Só que todo mundo que é tentante sabe que, assim, quando você começa a tentar, você quer estar grávida no dia seguinte. E você, tipo, se tudo você acha que é porque você tá grávida. Gente, tipo, você pode tentar desligar a tua cabeça em relação a esse assunto, mas é muito difícil. Você precisa real, né, ter essa capacidade de tentar se desvincular. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Só uma pausa aqui. Gente, isso aqui é sapo, tá? Porque eu inventei de estar na natureza e aí é isso. A gente vai compartilhar minha voz junto com o barulho do sapinho. Então, eu comecei a me sentir um pouco estranha, assim.
Os sintomas eram tipo uma dor de cabeça, eu tava sentindo umas pontadas no meio da minha barriga, assim, tipo, não no meio da barriga, mas ali embaixo, né, tipo onde a gente sente cólica mesmo, só que no meio. E normalmente eu não sentia assim, no meio. Eu sinto um pouco mais, sei lá, pra lateral, mas não no meio. E eu comecei a sentir um gosto metálico na boca. E eu tava me sentindo estranho. Eu tava sentindo que, tipo, se minha menstruação tava pra vir 2 dias depois, coisas no meu corpo já deveriam estar acontecendo que não tava acontecendo. E aí foi, sei lá, uma quinta-feira que eu... Gente, tá estranho. Normalmente, sei lá, uns 3, 4 dias antes da minha menstruação, já começa a sentir isso, começa a sentir aquilo. Né? Cada mulher começa a sentir uma coisa diferente. E eu comecei a pensar nisso. Aí eu falei, será que eu tô grávida? Eu tava lá no escritório. Falei, será? Gente, mas não, acho que não vai rolar. Né? E tipo, acho que não é isso. Aí eu fiquei meio que nessa, Camila, pelo amor de Deus, não vai ser aquelas tentantes que fica fazendo teste de gravidez antes mesmo da menstruação atrasar, né? Tipo, que fica se estressando, que fica, tipo, achando que tudo é porque tá grávida. Enfim, eu fiquei meio que brigando comigo mesma, né? De tá pensando se quer fazer um teste de gravidez, sendo que minha menstruação nem tinha atrasado, não queria viver as tentativas dessa maneira, sabe? Tipo, a gente já tinha conversado, tanto o Carlos e eu, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, assim, de... Cara, não vamos deixar que isso tome a nossa vida, sabe? E a gente combinou de aproveitar. Uma coisa, abrindo um parênteses aqui na história, né, de como eu tava me sentindo, quais foram os sintomas que eu senti antes de descobrir que tava grávida. Vou abrir aqui um parênteses sobre o nosso combinado do Carlos e eu, que era curtir, sabe? Tudo que a gente fazia, que eu não poderia fazer, que a gente não poderia fazer quando estivesse grávida ou quando já estivesse com o bebê, né, no colo, a gente se prometeu que a gente faria, né, e a gente curtiria, a gente teria esses momentos e que a gente teria consciência que estava vivendo, né, que tinha o lado negativo de, né, a gente estar planejando, mas a gente ainda não conseguiu, mas que a gente ia curtir, sabe, que tinha lados positivos da gente não estar grávido ainda. Então, sei lá, sair para beber um bom vinho, sabe, sair a hora que quiser, voltar a hora que quiser, viajar, sabe, de forma espontânea. Então, assim, eu lembro de eu beber vinho e tipo assim, cara, isso aqui é muito bom. Olha essa taça de... Olha esse dia, sabe? Olha essa carne, sabe? Olha esse queijo que eu posso comer. Eu nem preciso pensar se é pasteurizado ou não. Eu lembro de escolher viver as tentativas de forma positiva. Lembrar sempre do lado positivo de estar tentando e não, né, não tá grávida ainda. Óbvio que o que a gente queria muito tá grávidos e ter o positivo, mas também tinha um lado positivo de não ter o nosso positivo ainda. Então eu deixo aqui a dica, não sei se essa dica funciona para todos os casais, mas pra gente funcionou, né? A gente conseguiu curtir e viver dentro do possível as tentativas. Aí voltando para minha história, nessa quinta-feira eu tava lá no escritório, uma quinta-feira de outubro, dia 10 de outubro, eu tava lá no escritório e eu decidi que eu não ia fazer o teste. Mas eu tava com isso na minha cabeça, eu não tinha como. Será que tô grávida? Será que eu não tô? Ai, faço o teste, ai, se eu ver negativo eu vou ficar triste. Mas, pô, será? Eu tô me sentindo estranha. E nisso eu fui pro mercado. Eu tinha que comprar algumas coisas. Uma informação é que no dia seguinte a gente ia viajar, a gente ia pra Espanha, no dia 11 de outubro. A gente ia pra Valência visitar uns amigos.
E eu tava um pouco botando a culpa nisso, assim, de tipo assim, nossa, mas se eu tô grávida e amanhã eu vou viajar, vou comer peixe cru, tipo, vou comer, né, paella, que tem algumas coisinhas lá que grávida não pode comer, vou tomar vinho, vou tomar cerveja, e vai que eu tô grávida, sabe? Eu não vou conseguir fazer um teste de gravidez lá. Então é melhor fazer um teste aqui do que lá. Eu ficava nessa, tipo, tentando me convencer pra fazer o teste. Só que sempre ficava, não, tá. Minha mistura nem atrasou, tipo, o que eu vou inventar de fazer um teste agora, sabe? E aí que eu fui pro mercado. E no mercado que eu faço compra, que é o Carrefour, lá às vezes tem umas máquinas assim pra sortear algumas coisas. Então às vezes sorteia um carro, sorteia PlayStation, sorteia às vezes alguns cupons pra você gastar dentro do próprio mercado, sabe? Então tipo 1 euro, 2 euros, 3 euros. Então nesse dia que eu fiz a compra, eu nunca ganho nada dessas coisas, mas nesse dia que eu fiz a compra, a moça do caixa perguntou: você quer o cupom pra jogar e tentar ganhar algum prêmio? Aí eu virei e falei assim: quero. E eu peguei aquele cupom e eu falei assim: Deus, se for pra eu chegar em casa e fazer um teste, eu vou ganhar, nem que seja 1 euro. Se é pra eu fazer esse teste hoje, eu vou ganhar, nem que seja 1 euro. Spoiler, deveria ter pedido o carro, né? Joguei o joguinho lá, que tipo, só passar o QR Code, né? Joguei o joguinho e ganhei 1 euro. Eu tenho a fichinha guardada até hoje. Então eu ganhei 1 euro e eu fiquei, meu Deus, agora eu tenho que fazer o teste. Eu fiz o teste, só que ele deu, era aquele teste do risquinho. Daí eu comprei aquele teste do risquinho e comprei um de que vem escrito, né, se você tá grávida ou se você não tá grávida. E aí eu peguei aquele do risquinho que é mais barato. Olha, eu economizando até na hora de fazer o teste. Porque eu falei assim, é só pra eu ver se tô ou não tô, né? Eu provavelmente não tô, é coisa da minha cabeça, mas vou fazer. Aí eu fiz o do risquinho, isso devia ser umas 6h30, 7 horas da noite. O Carlos já tava em casa, eu não comentei nada com ele, tipo nada, que eu tava na dúvida, que eu tava achando que poderia, tá grávida, não comentei nada. Passei o dia todo ali só, eu comigo mesmo, tipo, meio que vivendo essa ansiedade, né? Aí eu fui, fiz o teste e deu um risquinho, só que muito clarinho. Tão clarinho que eu peguei, joguei fora e falei, não tô grávida. Eu vi o risquinho, eu falei, deve ser coisa da minha cabeça, não tô grávida. Vou fazer o teste amanhã de manhã, que sempre fala que pra fazer com xixi, né, tipo da manhã, que é mais concentrado. Vou fazer o teste amanhã de manhã e vejo que vai dar. Mas tipo, não confio muito nesse risquinho que eu vi hoje agora de noite, não. Gente, assim, hoje em dia eu olho pra trás e fico, gente, já tinha dado positivo ali, sabe? Mas eu não consegui acreditar, não consegui cair a minha ficha. Acordei no dia seguinte, era mais ou menos umas 6h30 da manhã. O Carlos acordou primeiro que eu até queria acordar antes dele pra poder fazer o teste tranquilo e tal, pra ele não desconfiar. Só que aí ele acordou primeiro que eu fui, levantei, fiz lá o xixi, coloquei um teste desse do palitinho. Deu muito mais forte do que no dia anterior. Eu lembro de eu ficar assim, oi? Aí eu peguei o outro teste, eu não tava conseguindo acreditar e eu estava em descrença total. Eu não tenho vídeo, gente, desse momento da minha relação, nada. Eu tava em descrença total do que tava acontecendo. Aí eu fui, peguei o teste que vem escrito grávida ou não grávida, porque eu estava sendo incapaz de traduzir o que aqueles 2 risquinhos significava. Tipo, é um sentimento que eu acho que só quem passou vai conseguir me entender, que é a falta de capacidade. Você fica tão nervosa,
você treme tanto. Eu não conseguia interpretar aqueles 2 risquinhos. Eu lembro de eu ficar assim, cadê a bula, sabe? O negócio pra me dizer que 2 risquinhos significa que tô grávida. Porque por mais que todo mundo saiba que 2 risquinhos significa que você tá grávida, eu não tava conseguindo ter a capacidade lógica de ler aquele resultado e cair a ficha. Não, sim, estou grávida. Então, eu precisava de algo escrito. Por isso que aquele exame que vem escrito grávida ou não grávida é essencial. Porque nesse momento é dele que você precisa. Eu fui, já coloquei esse exame ali e, tipo, muito, muito rápido já deu ali, grávida. E eu não consegui nem respirar. Eu só peguei o exame, abri a porta do banheiro, liguei a minha câmera. Esse momento eu tenho um registro. Liguei a minha câmera e apontei a câmera pro Carlos e falei assim: tem alguém querendo te dar oi. E mostrei para ele o exame. E foi assim que a gente descobriu que estávamos grávidos. Na época a gente não sabia ainda, mas do nosso tutuzinho, do nosso menino. Deixa eu mostrar. Esse meninão aqui. Então, foi assim. Então eu fui e contei pra ele que, né, mostrei pra ele o exame que eu tava... Gente, e aí eu comecei a rir. E o Carlos lá, ele teve uma reação de começar a dançar. Ele falava, viu, eu disse que isso ia acontecer. E, enfim, ele começou a falar coisas muito bonitas pra mim, né? Tipo, foi um momento muito único, muito mágico. Em algum momento eu começo a chorar desesperadamente. Mas assim, gente, tudo é emoção, sabe? Tipo, a gente tava querendo muito esse filho e no momento que a gente vê o nosso sim, tipo... sabe? Tipo, é muito, muito, muito bom. É muito gostosa essa sensação. E a gente ficou naquele choque. Eu não sabia o que fazer. Eu acho que uma das minhas primeiras reações foi, né, depois de que tudo isso passou, assim, que a gente comemorou pra caramba, tomamos café da manhã, meio que assim, meu Deus. Eu tinha que ter filmado o café da manhã inteiro, porque hoje em dia eu não lembro se a gente ficou em silêncio, tipo, olhando pra parede, ou se a gente ficou conversando, sabe? Mas uma das minhas primeiras atitudes, assim, a primeira foi marcar um médico para poder ver se estava tudo bem. E a segunda foi olhar a nossa vida financeira para ver como que a gente se organizaria a partir daquele dia. E eu juro, tipo, essa foi uma das minhas primeiras reações. E é isso. E aí a parte mais difícil para mim foi... Isso era, né, era uma sexta-feira, eu tava de home office, porque nesse dia eu ia viajar. E a parte mais difícil pra mim foi, agora eu tenho que viver um dia normal. Eu tenho que trabalhar, falar com as pessoas como se nada tivesse acontecido, como se minha vida não tivesse mudado da água pro vinho, que eu tava mega absurdamente feliz, sabe? Então, assim, eu acho que essa foi uma das partes mais difíceis desse dia, assim, passar por esse dia sem poder estar com o Carlos, porque ele teve que ir pro trabalho presencial, né, sem poder curtir esse momento. E assim, algumas amigas falam, como assim você não fez nenhuma surpresa pro Carlos? Gente, eu não tenho a mínima condição de fazer alguma surpresa naquele momento. Eu não tinha a mínima condição. Tipo assim, eu queria compartilhar aquilo com o Carlos, ainda mais sabendo que a gente ia viajar de noite, que a gente já estaria com outras pessoas, que aquele era o único momento, né, daqueles próximos dias que a gente estaria só eu e ele e nosso filho no meu ventre. Então, assim, não tinha a mínima possibilidade de eu não compartilhar com ele naquele segundo, no segundo que eu descobri que eu tava grávida, sabe? Daí a gente foi viajar naquele dia no aeroporto, que foi o momento que a gente se encontrou, né, no final do dia. O Carlos, ele baixou o aplicativo, né, aquele que fala, seu filho tá do tamanho de uma ervilha, aí agora tá do tamanho de uma melancia, sabe assim? Aí ele leu da semana
da primeira semana ali, né, que tá disponível no aplicativo, até a semana 40. Tipo, ele leu todas as semanas, tudo que aconteceria na gravidez. E eu dormi o voo inteiro. Quando a gente chegou lá na casa da minha amiga, a gente chegou e tal, ela perguntou: vocês querem beber uma coisa? Querem um vinho? Querem uma cerveja? Eu olhei pra cara do caso, eu fiquei, gente, eu não sei nem, não tem como eu fingir, sabe? Tipo, eu não tava conseguindo fingir que nada tava acontecendo comigo. Tipo, era o dia mais mágico e mais importante, um dos dias mais mágicos e mais importantes da minha vida. Então, assim, eu não conseguiria passar por ele sem falar, sabe? Aí eu lembro que o Carlos e eu ainda muito em choque do positivo que a gente tinha visto na manhã. Eu lembro que eu olhei pra ele assim, eu olhei pra cara dos meus amigos e falei assim: então, eu acho que eu tô grávida, então assim, eu não vou poder beber. E eu assim, falando assim, nessa tranquilidade. E aí meus amigos ficaram assim: você tá brincando? Tipo, eles explodiram de felicidade. E a gente ainda meio de naquele, sabe assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Gente, juro, foi assim. E então esses meus amigos foram os primeiros a saber que a gente tava esperando o bebê. Mas a gente tinha conversado, né, que, cara, vamos lá no médico, ver se tá tudo certo, se tá no lugar certo, se é de fato um positivo, que é um positivo, antes de começar a comunicar às pessoas, né. Mas essa foi um pouco da nossa história, né, de como que a gente descobriu que estávamos grávidos. E agora eu vou comentar com vocês um pouquinho, assim, de como que foi esse primeiro trimestre, né, pra mim. É uma parte pequena do vídeo, porque, sendo bem sincera, os meus sintomas foram muito tranquilos, tá? Eu não tive grandes sintomas da gravidez, assim, tirando esse iniciozinho, que nos primeiros dias ali eu tava um pouco com esse gosto metálico na boca, uma dor de cabeça, um pouquinho de cólica e tal. O primeiro trimestre, ele aconteceu de forma muito tranquila. O único sintoma que eu tinha, que eu lembro, é um incômodo muito forte no estômago, mas não era enjoo, não chegava, eu falava que era enjoo, eu tô um pouco enjoado, mas assim, a verdade era meio que uma dor, assim, era um incômodo muito forte no estômago, mas não a ponto de vomitar, eu não vomitei nenhum dia da minha gravidez. O ato de comer me ajudava, então eu tava sem apetite, mas eu me forçava a comer. Porque, tipo, aquilo me ajudava. Toda vez que eu comia alguma coisa, tipo, eu sentia um alívio nesse incômodo no estômago. Óbvio, eu senti muito cansaço, mas era um cansaço que ele sempre se apresentava no final do dia. Não era algo que, tipo, eu passava o dia caindo de sono, tipo, meu Deus, sabe, que sono surreal. Aconteceu algumas vezes, eu lembro de estar no escritório e eu ficar assim, gente, eu vou cair aqui de sono. Sério, mas, tipo, foram pouquíssimos dias. Mas chegava no final do dia, quando eu chegava na minha casa, eu apagava. Eu apagava, tipo, 2 horas, às vezes até 3 horas. O Carlos me acordava pra tomar banho. Eu lembro de decidir se eu queria comer ou se eu queria dormir, sabe? Porque, tipo, de tão grande que tava o meu sono. Mas foi um primeiro trimestre muito tranquilo. Quando já estava ali chegando no final do primeiro trimestre, que foi ali por volta de dezembro, a minha família veio, né? Muita gente da minha família veio, no total éramos 16 pessoas. Eles vieram passar o Natal com a gente, eles não sabiam que eu estava grávida. Eu contei aqui, foi muito legal. Coloquei esse vídeo lá no meu Instagram, então se você não me segue, vai lá dar uma olhada, é o @qualaproximatrip. Eu compartilhei, né, esse vídeo de quando eu conto pra minha família que eu tô grávida. Então, quando eles vieram, eu tava muito animada que eles estavam aqui e eu queria muito passear com eles. Então eu andei muito ali, foi o finalzinho ali do primeiro trimestre, eu andei bastante e com isso, desde então, eu não sei se aquilo ali foi um gatilho, eu acho que eu já tava com alguns sintomas antes, assim, antes deles chegarem, mas eu não lembro, não tenho essa lembrança, não sei dizer direito. Mas eu lembro que aquilo ali talvez tenha sido um gatilho, né, toda essa andança e tal, de começar a ter dor no ciático. E desde então eu tenho tido dor no ciático, principalmente do lado esquerdo. Em termos de sintomas, gente, foi isso. Eu sei, eu sou uma abençoada.
eu sei, eu tenho essa plena consciência de que eu sou uma abençoada, né? De que eu não tive muitos sintomas, que foi muito tranquilo, que eu consegui viver minha vida, né, normal. Ninguém desconfiava, tipo, no trabalho e tal, que eu tava grávida, porque eu tava, tipo, nada tinha, né, não tava tendo nenhum desconforto no primeiro trimestre. Contar lá no trabalho que tava grávida, papo pra outro vídeo, que já foi no segundo trimestre, então vou compartilhar com vocês depois. Falam também que gravidez de menino é mais tranquilo, né? Já dei aqui o spoiler pra vocês, que essa notícia a gente só teve no segundo trimestre, mas já contei aqui nesse vídeo e já contei lá no Instagram também, que é um menino, se chama Arthur, né? Ele deu um chutinho aqui agora. Então, falam, né, que gravidez de menina é mais tranquila, mas enfim, já conheço gestantes que passaram muito, muito mal em gravidez de menino, do início ao fim. Então, enfim, varia muito, mas é isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui, então contei um pouco como que a gente descobriu e um pouco dos meus sintomas como que foi esse primeiro trimestre, né, pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo. Comenta comigo se vocês quiserem compartilhar como é que foi receber a notícia, né? Receber o positivo de que vocês estavam grávidas. Vou amar ler um pouquinho das histórias de vocês. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.